Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Entendendo a Bíblia. Queridos, na semana passada nós trabalhamos o capítulo 8, de Atos dos Apóstolos, e hoje daremos seguimento. Uma vez não tendo nenhuma pergunta para responder agora, nós vamos avançar. Embora você que ainda não inscreveu, possa inscrever ainda no nosso canal e participar ativamente todas as quintas-feiras nesse mesmo horário. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e você tem total liberdade de fazer perguntas e na semana seguinte nós estaremos respondendo as mesmas, ok? Bom, o capítulo anterior fala de um avamento em Samaria, e após então esse avamento em Samaria, Filipe, que subia possivelmente para a sua terra, em Cesareia, ele foi impelido pelo Espírito Santo a voltar para a estrada que ligava Jerusalém a Gaza. Ou seja, ele sai de Jerusalém em direção a Cesareia, que ficava no noroeste, no litoral do Mediterrâneo. O Espírito Santo fez com que ele descesse e pegasse a estrada de Jerusalém para Gaza, que ia para o sul. Então, era uma via deserta. Possivelmente qualquer humano naquele momento iria indagar por quê. Se fosse para uma outra cidade, aí sim, mas para uma estrada deserta como essa. Mas Deus tinha um propósito para realizar na vida de um homem etíope. E a obediência de Filipe gerou a conversão do etíope, que logo foi batizado nesse mesmo momento. Quando ambos saíram da água, Filipe não mais foi visto pelo etíope. Filipe foi visto em Azoto, uma cidade que estava ao norte de Gaza, ainda já no litoral, melhor dizendo. Então, no percurso de Azoto até Cesareia, agora sim, finalmente, de volta para casa, agora pelo litoral. Então, nesse percurso, cada cidade que ele iria passando, Filipe ia anunciando as boas novas em cada uma delas ao longo de todo o caminho. E foi assim que nós fechamos a aula passada, a aula de número 22. Hoje nós vamos ver a conversão de Saulo, um episódio fantástico no Novo Testamento pela forma como foi feito. Filipe sai de cena de forma abrupta e de igual modo, abrupta também, Saulo entra em cena. Vamos chamá-lo por enquanto de Saulo de Tarso. Saulo é o nome dele em hebraico, mas depois nós vamos ficar conhecendo ele muito mais pelo nome em latim, que é Paulo, que tem o significado de pequeno, embora foi talvez um dos maiores gigantes do cristianismo. Ele apareceu na narrativa quando Estevão foi apedrejado, lá no capítulo 7. Nasceu na cidade de Tarso, por isso o nome Saulo de Tarso. Tarso, que é capital da Cilícia e importante centro cultural do Império Romano. E ele recebeu instrução como aluno de Gamaliel, um dos grandes mestres da época. E porque nasceu nessa cidade, ele, além de judeu, também era cidadão romano. Então ele tinha aqui uma dupla cidadania. Ele mesmo faz a sua autoapresentação lá na carta de Filipenses. Ele diz assim: circuncidado no 8º dia de vida, mostrando que era judeu, pertencente ao povo de Israel, a tribo era de Benjamim, verdadeiro hebreu, e quanto à lei ele era fariseu. Fariseu era um povo muito zeloso pela palavra, e foi esse zelo que levou Paulo ao extremo. Ele foi conhecido por perseguir os cristãos e experimentar uma conversão notável, como vamos ver daqui a pouco. Ficou conhecido também por ter escrito cartas de instrução
e de incentivo à igreja primitiva. As suas cartas eram cartas explanando o Evangelho, orientando como deveria se comportar a igreja nos detalhes. Seu desejo ardente de que o Evangelho fosse apresentado às nações. Paulo já entrou com uma mente muito aberta a respeito de quem deveria ouvir e receber o Evangelho. Ele ficou conhecido também por representar Cristo diante das potências mundiais de seus dias, né? E, como eu já disse, nenhum outro homem exerceu tanta influência no cristianismo, apesar do seu nome significar pequeno, mas ele era um verdadeiro gigante, na igreja da época. Capítulo 9 começa assim: enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Queridos, a gente tem que ver aqui que ele era extremamente zeloso. Extremamente zeloso. O fariseu era assim normalmente. E Saulo, por sua vez, por isso a expressão ânsia de matar os discípulos. Imagina aí um animal feroz querendo devorar uma caça. Assim era Saulo nesses dias, sedento por castigar aqueles que diziam seguidores daquele homem que os discípulos diziam que havia ressuscitado. Embora, como fariseu, ele acreditava na ressurreição, mas o problema dele maior não era nem tanto contra os seguidores de Jesus, mas sim com relação a Cristo. Ele jamais poderia ser, na concepção de Saulo, o Messias que haveria de vir. Então o capítulo 9 inicia nos fazendo lembrar essa atividade perseguidora movida por Saulo de Tarso, quando do apedrejamento de Estevão, no capítulo 7. A gente vê isso. E no início do capítulo 8, a gente vê que a figura de Saulo lá na hora do apedrejamento. Então nós não temos conhecimento preciso se Saulo estava diretamente envolvido na morte de outra pessoa além de Estevão, mas tudo indica que havia casos sim semelhantes, e para isso a gente dá um pulinho lá no capítulo 22 de Atos. A gente vai encontrar no versículo 4 dizendo assim: persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Aqui não diz claramente, mas diz que ele prendeu muitos e lançou-os na prisão. O versículo 10 do capítulo 26 já diz assim: e foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização do chefe dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Então está aí depoimento do próprio Saulo a respeito. Saulo era um perseguidor implacável, determinado pelo seu zelo religioso a acabar com esse cristianismo, que na verdade era um movimento, não tinha esse nome ainda, né? Mais tarde é que eles foram chamados de cristãos, e aí desse termo cristãos vem a palavra cristianismo. Mas ele queria acabar no nascedouro, ali ainda em Jerusalém. E embora com a perseguição, ele teve que ir à caça dos seguidores de Jesus. E ele então vai ao Sinédrio pedindo autorização para perseguir os cristãos. O Sinédrio tinha autoridade sobre os judeus, tanto em Jerusalém como em qualquer outro lugar que eles estivessem. Então, por isso que chegando nas sinagogas, com a autorização do Sinédrio, pronto, já seria o suficiente para perseguir os cristãos legalmente, dentro da lei. Versículo 2. Ele pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho.
homens e mulheres que ali encontrasse para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Então a carta era enviada especificamente para as sinagogas, e aí os judeus, que certamente frequentavam as sinagogas, aos sábados principalmente, iriam dedurar aonde é que tinha um judeu cristão. Era essa a ideia. E ele tinha sido investido então dessa autoridade para executá-los, como eu disse, dentro da legalidade. Certamente essa autorização veio concedida por parte de Caifás, que era o sumo sacerdote de então. Uma vez que vários cristãos haviam abandonado Jerusalém, como vimos em capítulos anteriores, para Samaria, para a Judéia, então ele resolveu persegui-los e trazer os prisioneiros maniatados, amarrados para Jerusalém, com o objetivo de serem julgados pelo Sinédrio. Esse era o objetivo. Então ele foi para Damasco. Damasco era uma cidade importante na época. Era uma província romana da Síria, então ficava no norte da Palestina, ficava a uma distância de cerca de 240 quilômetros de Jerusalém, a Damasco. E em Damasco tinha uma quantidade enorme de judeus morando ali. Damasco era um grande centro comercial, onde caravanas vinham de longe, de todo o mundo conhecido da época, para fazer negócios, compras, comércio. Então, de Jerusalém a Damasco, para vocês terem uma ideia, são 24 quilômetros, 240 quilômetros, desculpa. E eles demoravam cerca de uma semana para fazer esse percurso. E quando ele fala aqui a expressão que eles usam do caminho, possivelmente era um nome que eles reconheciam os seguidores de Jesus. Talvez de uma forma jocosa, de uma forma hilária, para servir de zoação, talvez seja porque Jesus disse: eu sou o caminho. Então aqueles que seguiam Jesus estavam seguindo o caminho, como Jesus tornou-se conhecido no meio deles. Terceiro versículo: quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Que isso deve ter sido muito sinistro esse momento. Porque, olha só, acompanha o raciocínio. Eles estavam chegando já na cidade de Damasco. E foi de repente que ele foi parado. Ele foi parado. Imagine a cena, era cerca de meio-dia, o sol deveria estar no maior do seu fulgor. E a expressão aqui é que de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Então imagine, tinha que ser uma luz muito forte, muito maior do que o brilho do sol do meio-dia. Foi um clarão muito ofuscante, a ponto de incomodar a visão de todos que estavam com Saulo. Certamente, quem estava junto com Saulo nessa caravana talvez fossem alguns seguranças do próprio Sinédrio que acompanharam Saulo nesse trabalho de caça aos seguidores de Cristo. E quando fala aqui do clarão que ofuscara a sua visão, isso é uma expressão da glória de Deus, o esplendor da glória de Deus. Eu diria o esplendor da glória do Cristo ressurreto. E não só o clarão, mas uma voz. Foi uma outra característica da revelação divina aqui. E era o próprio Cristo falando com Saulo. Olha que experiência fantástica. E aí ele não conteve, caíram por terra. Possivelmente Paulo estivesse a cavalo, mas a Bíblia não diz claramente aqui nesse texto. Então, em pleno caminho, na estrada de Damasco, Saulo tem esse encontro com Jesus ressurreto, no qual ouviu a sua voz.
com uma pergunta: por que você me persegue? Irmãos, sinceramente, eu imagino que Paulo, com todo o temor que ele tinha às coisas de Deus, quando ele vê o clarão, isso já deve ter assustado, mas quando ele escuta essa voz, uma voz celestial dizendo: por que você me persegue? No mínimo, o temor a Deus caiu sobre ele, e o mínimo que ele queria saber é quem é que estava falando com ele, e foi o que ele fez. Claro, eu imagino que ele teve um entendimento claro de que era um ser celestial, uma figura celestial, falando com ele. E ele aqui tem uma nítido entendimento de que atacar esse grupo, esse pessoal, esses seguidores de Cristo, que ele julgava ser um grupo herético, blasfemadores, por isso ele estava perseguindo com tão afinco, ele entendeu que perseguir aquele grupo era uma fria, porque na realidade ele estava perseguindo uma figura do céu. Então, tocar na igreja, queridos, é um perigo. Tocar nos cristãos é tocar no próprio Cristo. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. O nosso presidente, no seu discurso da ONU, agora, na abertura da Assembleia da ONU, ele termina o seu discurso falando da cristofobia, criticado por muitos por causa dessa expressão, e muitos talvez nem escutou ele direito, quando ele falou que ele chamou a atenção dos órgãos internacionais. Ele estava se referindo à perseguição que os cristãos estão sofrendo hoje no mundo, principalmente nos países fechados, ainda países da cortina de ferro, países islâmicos como no continente africano, e como no primeiro que eu citei, países como a Coreia do Norte, a China, que têm destruído igrejas, templos e perseguindo os cristãos, numa verdadeira, sim, cristofobia. Então, aqui vai um alerta: perseguir cristãos é perseguir Cristo. E Paulo experimentou na sua própria carne essa experiência. Inclusive, alguém chega a afirmar que Paulo, na verdade, não se converteu, ele foi convertido. Porque ele foi parado, ele foi brecado nessa caminhada. Na realidade, há um texto bíblico que nos mostra claramente que não é o homem que se reconcilia com Deus. O homem tenta se reconciliar com Deus por meio da religião, mas é Deus quem está em Cristo reconciliando consigo o mundo. Está lá na segunda carta aos Coríntios, quando ele diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Eu e você, está vendo? Nós temos esse ministério. Que ministério, pastor? O ministério de reconciliar o homem com Deus. Esse é um ministério que Deus deu a mim, a você e a Paulo, e Paulo entendeu isso de imediato. Versículo 5 diz assim: quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus a quem você persegue. Irmãos, eu imagino o frio que deu a espinha de Paulo, porque agora a resposta foi muito clara: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Ora, aparentemente Paulo não estava perseguindo a Jesus, Paulo estava perseguindo aos seguidores de Jesus, mas Jesus diz claramente que perseguir eles é perseguir a mim. Agora levante-se, foi a ordem de Jesus, e entre na cidade, onde lhe dirão
o que fazer. Eu imagino mesmo esse espanto de Saulo naquela situação. Só podia ser alguém muito poderoso, esse ser celestial, Ainda sem saber de quem tratava, mesmo assim ele foi respeitoso, chamando de Senhor. Isso mostra o seu temor a Deus. Ele entendeu que era algo sobrenatural. Então ele caído no chão, prostrado ao chão, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele reconhece que era algo divino. Eu imagino que a sua reação, quando ele deu a resposta que se tratava de Jesus, e ele imaginou que é aquele mesmo que foi julgado injustamente e sentenciado à morte, quem sabe, possivelmente, com o seu voto. Mas que, segundo os seus seguidores, ele havia ressuscitado. E agora ele mesmo estava ouvindo a sua voz, sentia a sua força, o seu poder. Isso nos faz lembrar que o que o próprio Senhor já havia dito, né? Aquele que der um copo d'água fria a um desses pequeninos, a mim me deste. Em outra ocasião ele também reitera, dizendo assim: estive preso e não me visitaste, estive com fome e não me deste de comer, estive nu e não me vestiste. E aí ele diz: quando fizeres a um desses pequeninos, a mim estão fazendo. Então, tocar em servos de Deus, tocar na igreja de Cristo, é fria, é encrenca. Né? Na certa, ele compra a briga. Né? O que fizemos aos outros, fazemos a ele. Queridos, o outro texto que corrobora esse raciocínio está lá em Lucas capítulo 10, que diz assim: aquele que lhes dá ouvidos, está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando, mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Então, quando pregamos o Evangelho e alguém não escuta, não está escutando, é a voz de Deus. Quando somos rejeitados por pregarmos o Evangelho, está rejeitando o próprio Senhor. É isso que o texto está dizendo. De repente, Saulo percebe que seu ataque aos seguidores de Jesus era um ataque frontal ao próprio Deus. Ali ele dá um basta. E Saulo entende que não dava para prosseguir. A resistência por parte de Jesus era muito forte, ele não tinha como medir força. Ali ele entende que existe algo maior. O que fazer? A palavra de Jesus foi: levanta-te e vá para Damasco. E lá eu vou orientar o que você vai fazer. Pois o mesmo zelo que o levava a fazer algo que julgava estar certo, imediatamente o convence ao contrário. Ele abandona a sua ação perseguidora e obedece à indicação de Deus. Entrar na cidade e seguir suas orientações. Como resistir a uma ação tão poderosa quanto aquela experiência no caminho de Damasco? Versículo 7 diz assim: os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Olha que cena extraordinária. Queridos, quem estava com ele não ouviu a voz, não entendeu o que aconteceu, mas eles entenderam que aconteceu algo magnífico. E aqui nós entendemos que a revelação foi algo muito pessoal para Paulo especificamente. Eles só viram o efeito do que estava acontecendo. Os homens que estavam com ele não entenderam nada do que estava acontecendo, é o que diz o texto. Eles não tiveram discernimento do que estava acontecendo. Mesmo assim, todos eles não têm de maneira alguma condições de negar que viram que algo de extraordinário, algo incomum aconteceu. Imagine, eles ouviram a voz, mas não viram ninguém.
segundo o capítulo 26, eles viram o clarão e caíram por terra. Então não foi só Saulo que caiu, todo mundo despencou. Eu imagino a loucura que foi para eles ouvir Paulo dialogar com um interlocutor invisível. Isso está lá no capítulo 22. Extraordinário. A experiência não só de Paulo, mas de todos os homens que ali estavam. Possivelmente Paulo depois pôde testemunhar para eles. Claro. Versículo 8. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu alguma coisa alguma. Claro, ele fechou os olhos de uma forma natural, né? Toda vez que a gente tem um clarão, às vezes um farol de carro é suficiente para a gente, né? Então imagine esse brilho, que era o seu fulgor muito maior do que o sol, do meio-dia, no seu total esplendor. Foi então uma ação reflexa, instintiva ante a esse forte clarão, né? Mas ao abrir os seus olhos, ele percebeu que não conseguia enxergar. Isso aconteceu por 3 dias seguidos. Poderia até ser algo natural, o fato do clarão ser tão forte. Isso fez com que a sua visão ficasse escura, né, durante esse tempo. Mas não. Assim que Ananias terminou de orar, ele foi curado. Então foi algo sobrenatural, sim. Foi algo sobrenatural. Precisou ser guiado para conseguir chegar até Damasco. Para prosseguir a viagem, ele teve que ser conduzido para entrar naquela cidade. Quem queria conduzir o povo de Deus até Jerusalém amarrado, imagine agora, tendo a necessidade de ser guiado, de ser conduzido, como que maniatado também para poder entrar em Damasco. Jejuou durante 3 dias que permaneceu cego. Sem dúvida, o jejum aqui não era um tempo de consagração. Eu diria que mais gerado pelo impacto do sobrenatural, do algo extraordinário que aconteceu na estrada. Ele então, cheio de temor, isso sim, ele acaba jejuando por 3 dias, até no sentido de autopunição. Então, eu imagino que foi exatamente isso que aconteceu naquele momento. Então, versículo 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita. Talvez porque tinha muitas ruas tortas, mas então vá para a rua direita. Não sei se esse era o nome, mas talvez fosse o nome conhecido, né? A casa de Judas. Olha só, o endereço foi completo. Ao chegar, pergunte por... Vocês estão vendo que Judas era um nome muito comum na época, né? Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Até esse detalhe ele diz para Ananias, né? É como se Ananias pudesse dizer: olha, Deus me disse que eu encontraria você aqui na casa de Judas, na rua direita, e que você estava orando naquele momento. Olha que extraordinário, detalhes. Deus é incrível, Deus é maravilhoso, né? Espetacular. Então ele está orando nesse momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Olha só, ele revela que Paulo estava cego. Ele diz para Ananias que, eu falei o seu nome. Então você vai chegar lá, você vai ter que se identificar para poder ter certeza que foi você que eu enviei. Deus deu detalhes para Ananias, né? No capítulo 22, Paulo fala a respeito dele. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei, e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam. Paulo dá um testemunho desse servo de Deus chamado Ananias. Aí prossigo. Além desse texto, queridos, que nós acabamos de ler, só é mencionado nesse capítulo 22 o nome Ananias. Seu nome significa o Senhor é misericordioso. E o plano havia sido confirmado
por uma dupla visão. Tanto Ananias estava ouvindo Deus falar com ele para procurar Saulo, como Saulo já havia ouvido que Ananias é que ia lá. Ou seja, havia uma confirmação. Deus não deixa ninguém confuso. Saulo poderia ficar com receio. Quem é esse cara me procurando aqui em casa? Né? O próprio Ananias, que teve dúvida, nós vamos ver no próximo versículo, Jesus deixa claro, olha, tanto ele vai saber de você como você vai saber dele. As coisas de Deus, gente, sempre são claras. Nunca fica confuso, nunca fica nebuloso. As coisas de Deus são sempre assim, né? Como vemos aqui. Então, tanto Ananias quanto Saulo sabiam desse encontro. O temor de Paulo é visto aqui, né, na sua vida de oração, nesse momento de oração, que ele estava. É como se ele dissesse: Deus, o Senhor mandou eu levantar e chegar até a cidade. Cheguei, estou aqui, e agora? Quais são as próximas instruções? Saulo era um militar, ele estava acostumado a dar ordens, estava acostumado a também receber ordens. Versículo 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. Ele já tinha escutado as notícias do que estava acontecendo em Jerusalém. Possivelmente a morte de Estevão chegou até, imagine a manchete lá em Damasco, né? Estevão morre apedrejado, Paulo fica com a sua roupa. Que loucura, irmão. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o seu nome. Até a autorização, Ananias estava por dentro. E ele abre o coração para Deus, claro, possivelmente com medo. Paulo era um terror. Ele poderia muito bem estar fingindo isso ser uma armadilha para ele. E ele se certifica quando fala para Deus. Como se Deus não soubesse. Queridos, o nome de Saulo era o terror em todas as cidades da região. Então Ananias faz esse protesto por ser humano como ele é. Nós somos assim mesmo ouvindo Deus, nós somos limitados, somos humanos, e aqui mostra a fragilidade de Ananias. E esse relato do que aconteceu em Jerusalém, queridos, fazia qualquer um. E ele sabia o motivo, inclusive, porque Paulo estava lá em Damasco. Duas novas descrições dos crentes aqui empregados. Ele fala os santos, lá de Jerusalém, era um termo comum, inclusive escrito por Paulo nas suas cartas. Aqui há um significado santo, vem da palavra separado, então separados para o serviço, e com caráter, né, a altura. E também aparece os que invocam o seu nome. Duas formas de falar agora com respeito aos seguidores de Jesus. Versículo 15. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois, Saulo é um instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Ele aqui já anuncia a Ananias que Ananias teria que ir lá, orar, curar, falar de Jesus para ele e enviar ele. Ele tinha uma missão apostólica, apesar de não ser um apóstolo. Ele tinha uma missão apostólica, que era uma missão de enviar Saulo. Então, o Senhor sabia muito mais do que Ananias. Ele sempre sabe muito mais do que nós. Ele sempre está à nossa frente. Nada pode pegar Deus de surpresa, nada. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, né? Ele conhece tudo e todos. O Senhor já havia resolvido chamar Paulo para o serviço, como eu falei. Escolheu como instrumento para levar o seu nome, para dar testemunho do seu amor. Gente, quando as pessoas são zelosas na religiosidade, e essa religiosidade é fruto do temor a Deus, quando se converte, se tornam verdadeiros gigantes. Por isso que nós não podemos escolher a quem pregar o Evangelho. Sabe, Ananias foi por uma questão de obediência, só que Ananias jamais podia imaginar que ali estava um homem a quem ele ia batizar.
e que se tornaria um dos maiores gigantes da história do movimento cristão. Diz que ele pregaria aos gentios, aos judeus também, mas aos reis, como realmente ele teve a oportunidade de pregar ao rei Agripa, ele teve a oportunidade de estar diante de César e falar de Jesus. Então, a gente vê o cumprimento dessa passagem, né? Então eu só sei que de perseguidor ele passou a ser perseguido. De aplicar o sofrimento aos seguidores de Jesus, ele passou a sofrer por amor a Jesus. E de caçador dos seguidores de Jesus, ele foi caça nas mãos de Jesus naquele dia no caminho de Damasco. Então aqui mostra claramente que ser fiel ao testemunho de Jesus é uma tarefa com alto custo em termos de sofrimento que acarreta quem leva a mensagem do Evangelho. Mas o próprio Paulo responde que aquele que quer viver piamente o Evangelho padecerão perseguição. Versículo 17, já caminhando para o fim, Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo. Antes mesmo de anunciar Jesus para ele, ele já identifica Saulo como da família de Deus. Já o chama de irmão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer, recuperou as suas forças. O que Ananias fez? Deixou de lado a sua dúvida e foi cumprir com a ordem recebida. Não tem como desobedecer uma ordem expressa do Senhor. Então ele chama Saulo de irmão, inicialmente, ele estende a sua mão, e esse estender a mão tem dois significados, um de cura e outro transmitindo a bênção do envio do apostólico para uma missão específica. Lá em Lucas 4:40 diz assim: ao pôr do sol o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Não vai aparecer aí porque eu não passei aqui, mas Marcos 16:15 nos diz a mesma coisa: e esses sinais seguirão aos que creem. E aí diz: imporão as mãos sobre os enfermos e esses ficarão curados. Ananias obedeceu isso, impôs as mãos e Saulo imediatamente foi curado. Um outro texto, um homem chamado Ananias, agora já é Paulo, no capítulo 22, que ele testemunha a respeito, um homem chamado Ananias, piedoso, segundo a lei, muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante eu pude vê-lo. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora que você está esperando, levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Lavar os pecados aqui, todo mundo entende que não é o batismo que lava pecado, não é o batismo que nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz claramente: o sangue de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, nos purifica de todo pecado. Agora, o batismo é um símbolo dessa purificação, por isso em água, o símbolo daquele líquido que nos limpa quando sujamos a mão, sujamos o corpo, é um símbolo dessa purificação. E é possível aqui que a sequência tenha sido assim: primeiro ele cura, depois ele batiza Saulo, depois Saulo é cheio do Espírito Santo, e uma vez cheio do Espírito Santo, mostrando a real conversão de Saulo aqui, ele então envia Saulo para essa grande missão que Deus dera a ele.
Sua conversão foi aqui evidenciada tanto pelo enchimento do Espírito Santo, como pelo batismo nas águas, porque o batismo é um testemunho evidente de uma conversão. Então, mas quem foi que batizou Paulo? Ananias. Mas Ananias era apóstolo? Não. Isso significa que batizar não era uma tarefa específica de apóstolo. Como durante muitos anos nós ficamos na ideia de que quem tem que batizar é o pastor, né? Como se isso fosse um ofício próprio do pastor. Não, biblicamente aqui a gente encontra Filipe, que era um diácono batizando. Agora Ananias, que a Bíblia diz que ele era um discípulo, um seguidor de Jesus. E é por isso que aqui na família Betel nós, cada discipulador tem o privilégio, a honra de batizar aquele a quem ele vai estar caminhando junto com ele, né, como discípulo. Bastava ser um discípulo de Jesus. E assim Saulo ele termina o seu jejum. A experiência na estrada de Damasco não foi uma visão, foi algo palpável, algo real. O Cristo ressurreto realmente aparecer a Saulo. E sobre este fato ele baseou sua qualificação para ser apóstolo. E aí, se você quiser ler isso, você pode ler lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1, e também no capítulo 15, versículo 8, você encontra essa declaração. Queridos, primeiro ele foi curado, liberto. É o que acontece comigo e com você. Quando nós conhecemos a Cristo, nós somos libertos, pelo menos do domínio do pecado sobre nossas vidas, sim ou não? E se você tinha um vício, você acabou abandonando por amor a Jesus. E a experiência de cura e de libertação. Depois você confessa a Cristo como seu Senhor e é batizado. E aí você busca o enchimento do Espírito Santo e Deus dá a todos que pedem a Ele. Ele foi cheio do Espírito Santo. E todos nós somos enviados. Todos nós somos enviados, como Saulo foi. Lá em Mateus capítulo 28 diz claramente: ide, fazer discípulos de todas as nações. Ele fala isso para quem? Só para os apóstolos? Só para os discípulos daquela época? Não. Todos os seguidores de Jesus também são enviados. E temos o ministério da reconciliação. Oh, querido, nós precisamos fazer como Saulo, estar disposto, pronto a anunciar o Evangelho. Seja enviado, a pregar o Evangelho. E lembre-se dos sinais, seguirão a todos os que creem. Então, seja corajoso, saia de uma vida, essa vida acomodada e esse ambiente seguro que você está vivendo, e sem medo anuncie a palavra do Evangelho. Saulo sabia que seria perseguido, mas ele não mediu esforços, ele avançou. Deus te abençoe, um grande abraço, queridos, e tenha uma boa noite de descanso, de sono reparador, e até a próxima semana, se Deus quiser, nesse mesmo horário. Tchau, tchau, valeu. Beijão no coração.